Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Cássia Cristina de Moraes Cheito de Oliveira, de Nova Cantu, Núcleo de Campo Mourão, e hoje irei trabalhar com vocês o gênero poema. Vamos rever então as características composicionais do gênero, verso, estrofe e rima, e conhecer algumas das figuras de linguagem. Os objetivos da nossa aula serão compreender as características composicionais do gênero poema, reconhecer a temática presente no poema, reconhecer a voz, presente no poema também, identificar as figuras de linguagem presente no texto. E aí, você tem costume de ler poesia? Sim? Não? Só quando a professora pede? Como você reconhece um poema quando o vê? Pela sua estrutura? Pelos versos, estrofes, rimas? Quais são os recursos linguísticos que um poeta utiliza ao escrever um poema? Lembraram aí das figuras de linguagens? O que a leitura de um poema desperta em você? Sentimentos, emoções? Então vamos lá. O texto poético faz parte do gênero literário lírico, que é um dos gêneros literários, ao lado do gênero dramático e épico. A voz expressa nos textos poéticos é chamada de eu lírico ou eu poético, que nada mais é do que o narrador ou enunciador do poema. É aquele que ganha vida, no poema. Os versos, rimas e estrofes, eles fazem parte da estrutura composicional dos textos poéticos, É o que diferencia esses textos de um texto em prosa, por exemplo, que é constituído por parágrafos. O que é um verso? Então, um verso nada mais é do que uma linha do poema. Por exemplo, de tudo ao meu amor serei atento. Então, eu tenho um verso. Estrofe é o conjunto de versos, Por exemplo, de tudo ao meu amor serei atento, antes se contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, aqui eu tenho uma estrofe com 4 versos. Rima é a repetição dos sons iguais, ou semelhantes. Geralmente ali é a partir da última tônica das palavras, por exemplo, na palavra deserto e coberto, Pode ocorrer tanto no final quanto no interior do verso. Então, a poesia precisa envolver, certo? Comover, despertar emoções, E a partir disso, o poeta, ele utiliza de vários recursos para deixar essa poesia mais bonita. E aí entram as figuras de linguagem, certo? Que nós vamos conhecer algumas agora. Metáfora. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita. Por exemplo, Gabriel é um gato. Então, nessa frase, subentende-se que ele tem a beleza felina, Não que ele seja um gato na realidade. Lucas é um touro, então subentende-se que ele tem a força do touro, certo? Ludmila, ela é fera em matemática, então subentende-se que ela é uma menina muito esperta, certo? Antítese. Antítese é a figura de linguagem que consiste na aproximação, de palavras com sentido opostos, com ideias opostas. Por exemplo, ali, não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, tenho várias palavras contraditórias, por exemplo, som, silêncio, luz, escuridão, Dia, noite, não e sim. Então, exemplos de antítese, palavras contraditórias. E aí, vamos para uma atividade? Vamos praticar um pouquinho? Então, vamos fazer a leitura do poema de Camões e analisar ali qual seria a temática desse poema, E encontrar também exemplos de metáfora e antítese. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. E aí, encontrar a temática, exemplos de metáfora, antítese. Então, a temática desse poema nada mais é, caro aluno, que o amor, certo? A impossibilidade desse amor, certo? E esse poema, ele é composto quase inteiramente por metáforas e antíteses. Por exemplo, ali,
Amor é fogo, né? Então eu tenho uma comparação implícita, uma metáfora. Dói, não se sente, contentamento, descontente, palavras contraditórias, exemplos de antítese. Prosopopeia ou personificação. Então, é a figura de linguagem, né? Também conhecida por animização ou antropomorfismo, né? Que atribui características humanas, né, gente? Atitudes, sentimentos, né? A seres inanimados, pessoas já falecidas, animais, fenômenos da natureza, figuras imaginárias. Por exemplo, pelo caminho nos deparamos com uma nevasca cruel. Nessa frase, a nevasca, ela adquiriu uma característica humana, certo? De ser cruel. Nada mais pude fazer a não ser aceitar a sinistra face da morte. Então, ali também a morte adquiriu uma característica humana de ser sinistra. Exemplos de prosopopeia. Atividade 2. Vamos praticar? Então, encontre ali nesse poema Estrela exemplos de prosopopeia. Vamos lá? Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância, para minha companhia, não baixava aquela estrela? Porque tão alto luzia e ouvia na sombra funda responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Então, poema de Manuel Bandeira. E aí? Então, encontrei um exemplo de prosopopeia quando, né, percebi que a estrela responde, né? Então, uma característica humana é uma estrela, certo? Olha lá. E ouvia na sombra funda responder que assim fazia, né? Então, um exemplo de prosopopeia ali. Então, a estrela adquiriu uma característica humana. Agora é sua vez, cara aluno, né? Abra o aplicativo Jamboard, que eu deixei o link para vocês. E respondam as seguintes perguntas sobre o poema Espumas Flutuantes, o Laço de Fita de Castro Alves. Então o poema ele está aqui logo a seguir, façam a leitura dele com muita atenção e respondam as questões. Número 1. Qual a temática do poema? 2. Como o eu lírico expressa seus sentimentos no texto? 3. Observe a linha 6, o que o eu lírico quer expressar com... Na selva sombria de tuas madeixas, né? Que recurso linguístico ele utiliza nessa frase? 4. Quais são os elementos linguísticos que o autor usa para dar vida ao laço de fita? 5. Você utiliza no dia a dia recursos linguísticos como que Castro Alves usa no poema? 6. Por que as pessoas usam metáforas no cotidiano? E 7. Que efeitos de sentido elas querem alcançar ao usar metáforas? Então faço a leitura do poema com bastante atenção. Abra o aplicativo Jamboard e respondam as questões. O que estudamos na nossa aula? Revemos as características composicionais do gênero, poema, né? Conhecemos algumas das figuras de linguagens, fizemos o estudo de alguns poemas e reconhecemos a temática e a voz presente nesses poemas. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que seja de grande valia para vocês. E nos vemos na próxima aula.